Olá, bem-vindos, bem-vindas. Este é o Desinformante, o lugar na internet onde você vai achar informação confiável sobre desinformação. Chega mais, se inscreva no canal e receba as notificações. Pseudociência e esfera pública. Esse é o nome de um estudo feito por pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas. O que eles fizeram? Eles recolheram 3,3 milhões de posts no Twitter, posts sobre Covid-19, que tinham uma reivindicação científica, um argumento científico para convencer as pessoas. E a partir desses posts, eles tiraram algumas conclusões. O Matias Felipe pode falar mais sobre esses resultados. Oi, Ana. Esse relatório trouxe dados muito interessantes sobre o comportamento dos usuários no Twitter em relação à pandemia. Eu conversei com a pesquisadora Tatiana Dourado, que fez parte desse grupo de pesquisadores da FGV que fizeram esse estudo, e ela comentou que foi uma surpresa esse resultado, já que eles não esperavam que pautas como tratamento precoce fossem tão dominantes na rede e tivesse tanta longevidade quanto os demais. Para analisar isso, o que eles fizeram? Eles coletaram tweets sobre Covid-19 e identificaram 4 grupos que tinham fortes relações entre eles. O maior, no lado esquerdo da tela, em laranja, representa profissionais de saúde e outras autoridades sanitárias contestando o tratamento precoce. Apesar de ser o maior grupo, não tem tanto engajamento quanto o terceiro, em lilás, no canto inferior da tela. Esses usuários são os defensores do protocolo de tratamento precoce contra a Covid-19, mesmo sendo apontado como ineficaz por diversos estudos e a Organização Mundial da Saúde. Nesse grupo, os links de tratamento precoce têm uma duração de 250 horas, isto é, desde a primeira vez que compartilharam esse link até o último link que foi compartilhado igual, levam em média 10 dias. Nos outros grupos, os links compartilhados duram em média 4 dias apenas. A pesquisa também mostrou que alguns domínios mais compartilhados por esse público vêm de sites que investem em noticiário conspiratório e desinformação, como a Revista Oeste e o Terça Livre. Bom, é isso, Ana, com você. Bacana. Nina, esse estudo, ele dá muito o que pensar, assim, sobre os caminhos que a desinformação vai tomando nas redes, né? Como ela circula, essa durabilidade dos links. O que que isso diz de forma mais ampla? Assim, o fato de esses links deixarem de ser usados, assim, o tempo que eles deixaram de ser usados, isso significa o quê? Então, Ana, o que a gente tem visto é que colocar conteúdos na rede por pouco tempo tem sido uma das estratégias usadas para disseminar desinformação. Então, você coloca o conteúdo no ar e logo depois você tira esse conteúdo. A gente já tem estudos que mostram que essa volatilidade, esse pouco tempo de duração, é uma das características dos conteúdos de baixa qualidade. A gente tem tanto estudos feitos no exterior, então, por exemplo, o estudo da Universidade de Londres, que mostra que links usados durante a campanha do Brexit no Twitter sumiram depois do referendo. 29% dos links sumiram depois do referendo. Já aqui no Brasil, a gente tem uma pesquisa que está em andamento e que mostra que 42% dos links que foram compartilhados em grupos bolsonaristas no WhatsApp sumiram depois de um ano. Então, você vê que esses conteúdos, muitas vezes, eles são colocados e eles são rapidamente tirados do ar. O que isso significa se a gente olha esses resultados em conjunto com esse estudo da FGV? Isso significa que, se por um lado os conteúdos são tirados do ar e duram pouco, portanto os conteúdos são voláteis, por outro lado, os links para esses conteúdos de baixa qualidade tendem a durar mais. Ou seja, se você tem, por exemplo, um vídeo no YouTube e você, depois de publicá-lo, tira esse vídeo do ar, o link para ele continua circulando em outras redes, como Twitter e WhatsApp, por exemplo. Isso faz com que as pessoas continuem falando desse vídeo, continuem vendo o título dele, uma parte da descrição, eventualmente uma imagem que fica ali naquele thumbnail, a partezinha do post que aparece, por exemplo, em grupos de WhatsApp. Isso faz com que esses atores maliciosos, eles consigam usar essa estratégia de colocar um conteúdo no ar e retirar para evitar sanções às plataformas, por exemplo, e ao mesmo tempo fazer com que esses conteúdos continuem pautando o debate público por mais tempo. E isso aponta para a gente uma questão muito importante. Se a gente quer achar uma solução para a desinformação, não vai ser atacando esse problema a partir de cada plataforma. A gente precisa pensar numa solução que seja multiplataforma, que consiga lidar com a circulação desses conteúdos em diversos ambientes. Super complexa a situação, né, Nina? Olha, hoje a Alice, ela traz um feed, uma história sinistra.
O Facebook bloqueou as contas de uma agência chamada Phase, uma agência que a gente não sabe exatamente o que é, de quem é, enfim, super suspeita, alvo de investigação por ter promovido conteúdo falso sobre as vacinas. E eles tinham uma rede internacional, assim, com atuação na Rússia, Índia, Estados Unidos, e aqui no Brasil parece que teve influenciador que recebeu dinheiro para fazer publicidade contra a vacina da Pfizer. Foi isso, Liz? Foi isso mesmo, Ana. Essa história realmente é super estranha quando a gente vai ver, né? O Facebook divulgou em julho o relatório do comportamento inautêntico coordenado, basicamente dizendo o que a gente está fazendo para combater isso na plataforma. E eles divulgaram a informação que eles removeram 65 contas do Facebook e 243 contas do Instagram dessa rede da Phase. E o que é essa Phase? A gente não sabe muito bem, mas é uma empresa de marketing que está ligada a outra empresa que se chama AdNow, que tem sede tanto no Reino Unido quanto na Rússia. Mas a gente não sabe muito bem quem é o dono dessa Phase e quem está pagando por essa campanha de desinformação coordenada. O Facebook identificou duas ondas diferentes de desinformação. A primeira onda foi em dezembro do ano passado. Eles criaram várias contas em Bangladesh, no Paquistão, para divulgar informações falsas e que buscavam difamar a vacina da AstraZeneca. Entre eles, alguns memes, por exemplo, dizendo se você tomar a vacina, você pode virar um chimpanzé, né? Uma coisa meio absurda, a gente consegue ver o meme aqui. E aí isso circulou, mas a segunda onda de desinformação, que é o que a gente mais chama a atenção. A segunda onda ela foi em maio de 2021 e teve implicações, inclusive, no Brasil. Para essa segunda onda, a Phase tentou adotar uma estratégia diferente. Fazer o quê? Contratar influenciadores para aquele famoso public post. Eu pago para você divulgar uma informação, sendo que essa informação era uma informação falsa sobre a vacina da Pfizer. E aí, esse esquema, né, de informações falsas foi denunciado por dois influenciadores, um da França e um da Alemanha. E, inclusive, eu conversei com um jornalista alemão chamado Daniel Laufer, que investigou essa rede de desinformação e chegou até um influenciador brasileiro, porque esse sim aceitou a proposta da Phase, ganhou dinheiro, gravou um vídeo falando mal da Pfizer e publicou no seu Instagram para mais de 3 milhões de pessoas. Ele já apagou esse vídeo, mas a gente aqui do Desinformante teve acesso exclusivo e realmente é bem preocupante a gente pensar isso, ainda mais que essas duas ondas, tanto em dezembro do ano passado quanto em abril desse ano, foram momentos críticos, né? Em maio desse ano, na verdade, foram momentos críticos em que as autoridades públicas desses países, da Índia, do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, estavam discutindo a aprovação emergencial da vacina, tanto a AstraZeneca quanto a Pfizer, para serem usadas para proteger a população. Então, a gente vê que isso é um grande problema de saúde pública e a gente não sabe quem está pagando por isso, né? Então, é muito preocupante mesmo. Bastante. Bom, a matéria completa da Liz você pode conferir no nosso site, que é o www.desinformante.com.br. Ô, João, analisa esse caso para a gente, assim, sobre informações de pandemia, de vacina nas plataformas, elas demoraram um pouco, assim, para começar a atuar, para começar a retirar esse conteúdo. Eu sei, por exemplo, que o YouTube praticamente demorou 6 meses para retirar os vídeos anti-vacina, né? Já tinha mais ou menos 6 meses de pandemia no Brasil quando eles resolveram remover esses vídeos. O que atrapalha? O que está em jogo, assim? Por que não pode ser mais rápido esse movimento? Olha só, Ana, eu acho que a gente está diante de um ótimo exemplo do tipo de tensão que as plataformas vivem, que tem a ver com esse lugar delas. Elas são, afinal, editoras de conteúdo ou elas são só uma plataforma em que o sujeito vai lá, publica, e se tiver algum problema, a justiça vai avaliar. O problema dessa segunda visão, que coloca ela só com um ambiente neutro, é que só a plataforma tem condição de lidar e analisar com os milhares, milhões, bilhões de conteúdos que são veiculados. Nós estamos falando de um problema muito sério de volume, de impacto e de danos. E a hora que a gente vai pensar em danos, nós temos que olhar para os danos de duas formas. Tem danos que são reparáveis, que você pode dizer, olha, tudo bem se a plataforma demorar a tirar esse conteúdo, porque isso aqui não é um problema tão grave. No caso que a gente ouviu aí, a partir da história e da reportagem da Liz, são danos claramente irreparáveis, são vidas humanas em jogo.
Então, é evidente que elas tinham que ter montado um desenho muito mais rápido, muito mais capaz de identificar esses problemas e essas violações, que, no fundo, a desinformação em torno de questões de saúde pública de forma muito mais eficaz. Qual que é o dilema? Elas precisam aplicar suas normas, suas regras de comunidade de forma isonômica. Isso precisa ser uma regra que ela publica e que, a partir dali, passa a valer para todo mundo. Só que a dinâmica num processo como esse de pandemia é uma dinâmica muito rápida, muito intensa, e faz com que o timing de discussão, de revisão dessas normas seja um timing muito lento para o tamanho do problema que eles têm que resolver. Então, eu acho que esse exemplo, no fundo, nos mostra como não é fácil ocupar esse lugar das plataformas que viraram as grandes mediadoras do debate público, mas ela nos coloca, acho que, sobretudo, uma questão: quais são os valores que devem estar em primeiro lugar? Né? E, para nós, eu acho que fica bastante evidente que a questão da saúde pública, neste caso, deve estar em primeiro lugar. Então, dando 1000 voltas para dizer, sim, acho que elas demoraram para agir, demoraram para atuar, e nós seguimos com problemas em relação a conteúdos relativos à pandemia por conta disso. Bom, por hoje é só. Obrigada pela audiência. Nos sigam nas redes. No Instagram nós somos @desinformantebr. Nosso site é www.desinformante.com.br. E aqui no canal também ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima. Tchau.